Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Causos e Contos Espíritas. Apresentação: Roberta Zagueto. Olá, meus queridos amigos da Rádio Brasil Espírita. Com extrema alegria nos reunimos aqui novamente nessa rádio que há mais de 10 anos trabalha na iluminação de consciências e consolo dos corações. É o momento para a gente se conectar energeticamente aos mentores da rádio e nos beneficiarmos dos fluidos salutares que certamente são derramados nesse momento. Esses encontros são, na verdade, uma reunião de amigos. Aí a gente busca aqui juntos apurar, né, os nossos sentimentos de fraternidade. A gente divide nesse momento dos interesses mais sublimes do nosso íntimo. É importante a gente parar para refletir, né, nessa união de corações que a gente faz nesse momento para alimentar o que tem de mais nobre na nossa alma. É o momento em que a gente busca mais aprendizado, né, da moral do Cristo, dos ensinamentos dessa doutrina consoladora que a gente tem, que a gente professa, né, busca professar, que tem esse nome porque veio exatamente para enxugar as nossas lágrimas, mas mais que isso, para nos auxiliar a distribuir mais sorrisos, né, mais bênçãos daqui para frente, para evitar que a gente continue cometendo velhos enganos, né, para que a gente se reformule, para que a gente se reforme e que a gente consiga, de fato, progredir. É o momento que a gente faz aqui, 2000 anos depois, o que os primeiros cristãos faziam, que é sentar em volta do Cristo e buscar absorver um pouco dos tesouros espirituais que ele trouxe para nós, tesouros espirituais que a traça e a ferrugem não consomem. São momentos de meditação em que Jesus certamente se faz presente, não é? Porque onde duas ou mais pessoas se reunirem em meu nome, lá ele vai estar, como ele mesmo disse. Então, são momentos em que a gente usufrui da presença do doce Nazareno, desfrutamos, como eu costumo dizer, da convivência com ele. Ele está sempre bem pertinho da gente, apenas a uma oração de distância. O livro de hoje é o Cartas e Crônicas de Irmão X, a Francisco Cândido Xavier. O texto é A Caridade Maior. E nos diz, Irmão X, o seguinte: ao homem que alcançara o céu, pedindo orientação sobre as tarefas de benemerência que pretendia ele estender sobre a terra, o anjo da caridade disse compassivo: volta ao mundo e cumpre com boa vontade as obrigações que o destino te assinalar, para que você, por exemplo, e se sinta de pé. Milhões de vidas microscópicas esforçam-se na sua carne, garantindo o seu bem-estar. Cada órgão, cada membro do seu corpo te ampara de maneira abnegada para que você se faça, então, um abençoado discípulo da civilização. Os olhos identificam as imagens que já podes perceber, livrando-te da desordem interior. Os ouvidos selecionam vozes e sons para que não vivas desorientado. A língua auxilia-te a expressar os pensamentos, enriquecendo-te de sabedoria. As mãos realizam sonhos, engrandecendo o caminho da ciência, na arte, no progresso, na indústria. Os pés sustentam-te a máquina física para que não te arrojes à inércia. A boca mastiga os alimentos para que não te condenes à inanição. Os pulmões asseguram-te o ar puro contra a asfixia. O estômago
digere as pegas com que te nutrirás o próprio sangue. O fígado gera forças vitais que te entretêm a harmonia orgânica. O coração movimenta-se sem parar, escorando-te a existência. Vives da caridade de inúmeras vidas inferiores que te obedecem à mente. Torna, então, o lugar em que o Senhor te situou e satisfaze as tarefas imediatas que o mundo te reserva. Caridade é servir sem descanso, ainda mesmo quando a enfermidade, sem importância, te convoque ao repouso. É cooperar espontaneamente nas boas obras, sem aguardar o convite dos outros. É não incomodar quem trabalha. É aperfeiçoar-se naquilo, que te faz ser mais útil. É suportar sem revolta a bilis do companheiro. É auxiliar os parentes sem reprovação. É rejubilar-se com a prosperidade do próximo. É resumir a conversação de 2 horas em 3 ou 4 frases. É não afligir quem te acompanha. É ensurdecer-se à difamação. É guardar o bom humor, cancelando a queixa de qualquer procedência. É respeitar cada pessoa e cada coisa na posição que lhes é própria. E porque o homem ensaiasse inoportunas indagações a esse anjo, ele conclui: volta ao corpo e age incessantemente no bem. Não perde nenhum minuto do seu trabalho em descabidas inquirições. Conduze o problema, todos os problemas que te aparecerem, conduze ao seu trabalho. E o seu trabalho vai liquidar todos eles. A experiência aclara o caminho de quantos lhe adquirem o tesouro de luz. Recolhe as crianças desvalidas, ampara os doentes, consola os infelizes, socorre os necessitados. Não duvide, então, que a execução dos seus deveres para com o próximo será sempre a caridade maior. Eu trago aqui também, junto com esse texto lindíssimo de Humberto de Campos, 2 perguntas do Livro dos Espíritos. A 893, em que Kardec pergunta: qual a mais meritória das virtudes? E que a espiritualidade superior responde: toda virtude tem seu mérito, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é que assenta na mais desinteressada caridade. E a 886, em que Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia, né, Jesus Cristo. E a espiritualidade responde: benevolência para com os outros, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, nesse texto de hoje de Humberto de Campos, essas 2 perguntas, né, que falam muito sobre a caridade, e eu deixo aqui para nós essa reflexão. A gente recebe tanto, né? Simples fato da gente gozar da nossa, de poder enxergar, de poder respirar plenamente com os nossos pulmões, da gente poder falar, escutar. Só aqui a gente já tem tantas ferramentas que a gente recebe da bondade divina, né, da misericórdia divina, e a gente deve empregar-se no serviço ao próximo, e às vezes precisa de tão pouco, e a gente exatamente falha nesse pouco. Né? A gente, às vezes, como Humberto de Campos nos diz aqui, suportar sem revolta a bilis do companheiro, ou seja, o companheiro está exasperado, está com raiva, está brigando, a gente suportar aquilo sem sair do nosso prumo, né? Sem se revoltar, a gente ficar feliz com a prosperidade, com as vitórias do outro,
né? Não ficar atrapalhando quem está trabalhando, ou então pessoas que estão nos acompanhando, às vezes a gente despeja aquele caminhão de agonia, né? Que ele fala não afligir a quem acompanha a gente. Às vezes a gente foge a isso tudo, a gente não guarda o bom humor, né? A gente se envolve às vezes no queixume do outro, a gente tem oportunidades imensas e infinitas de realizar a caridade diariamente, né? Exatamente onde a providência divina nos coloca, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, no trato com os vizinhos. E a gente tem todas essas oportunidades e todas essas ferramentas, como nos diz Humberto de Campos, de atuar com caridade. Um bom dia, um carinho, um afago, né? Ou então uma conversa mais edificante, não continuar uma conversa, às vezes, que não é muito proveitosa, uma conversa que não é muito sadia. Enfim, meus queridos amigos, eu achei muito interessante esse texto do Humberto de Campos, né? A maior caridade é onde a gente está situado no dever para com o próximo, que não é nem a gente fazer algo que está além das nossas possibilidades, né? É no dia a dia mesmo. Então, achei muito interessante esse texto do Humberto de Campos, que fala de caridade, apoiada nessas duas perguntas do Livro dos Espíritos, e bastante interessante para as nossas reflexões do que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Se a gente não está desprezando tantas oportunidades que nós temos de praticar a caridade, do pequeno gesto ao grande gesto. Um grande abraço, um beijo, até o próximo Causos e Contos Espíritas.